Olá, tenham todos um bom dia em mais esse episódio do Café com o Delegado. Todas as terças e quintas-feiras estamos com vocês aqui, precisamente às 7 horas da manhã, para a gente conversar e fazer um bate-papo sobre muitos aspectos ligados às carreiras policiais, muitas informações importantes, dicas de concursos públicos, dicas de estudos e tudo aquilo que você precisa para que você possa estar cada vez mais antenado e mais próximo do seu tão desejado cargo das carreiras policiais. Vou até baixar um pouquinho do meu som, porque nesse tete a tete, bom dia a todos aí, bom dia, fala não sei o seu nome, mas um bom dia, professor Cenoura, bom dia a todos, bom dia, Bruno, bom dia, Nanda, e gostaria de estar com vocês em mais um momento para a gente poder bater um papo exclusivo sobre esses minutos que a gente tem nas partes das manhãs de terças e quintas-feiras, neste Café com o Delegado, em que a gente pode trocar bastantes experiências aqui em relação a concursos públicos e dicas de estudos. Hoje tem dicas quentinhas sobre o que saiu aí, bom dia, Glau, e sobre o que saiu aí recentemente do STJ, mas mais do que isso, queria falar com vocês sobre provas de concursos públicos e como avançar nas fases dos concursos públicos. Bom dia, César. E aí eu gostaria de bater um papo com vocês e pensar assim, cara, o que vocês querem de fato daqui a um ano? E o que vocês querem daqui a 2 anos? E é pensando nisso, que como eu fiz um planejamento desejando passar no concurso público, eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente possa compor uma trupe, uma trupe de vontades para realmente avançar em etapas de concursos públicos de uma maneira muito séria, muito assertiva. Aqui a gente fala que não tem balela, tem uma conversa franca, de olho no olho, ainda que seja de uma maneira virtual, que a gente possa estabelecer momento de que você possa refletir de estratégias melhores para avançar no seu concurso público. Muita gente me perguntou, e eu tenho recebido no chat aqui, ainda aqui exclusivo, algumas dicas, alguns pedidos aí para a gente poder criar essa sintonia de estudo, e me perguntaram sobre o avançar nas provas de concursos públicos. Eu falei o seguinte, vai depender de qual que é o tipo de concurso público que você está fazendo. Se você faz um concurso público em que nós temos 2 etapas no mesmo dia, então vamos lá, abriu o edital, você se inscreveu para aquele concurso público. Você tem naquele mesmo dia, do dia da primeira prova, vai ter primeiras provas do tipo prova objetiva e discursiva no mesmo dia, sintetizando, a prova de marcar X e a prova discursiva, que é de escrever no mesmo dia. Concordem comigo aqui que nós temos 2 habilidades para serem treinadas para a gente avançar nesse concurso público? Obviamente que sim. Então, nessas 2 habilidades que nós temos para a gente poder falar de concurso público, a primeira habilidade, que vai ser aquela que a gente está mais acostumado a fazer, seriam as provas objetivas, seriam aquelas provas de marcar X, e uma segunda habilidade que a gente tem perdido, por mais que a gente não fale muito disso, que é a habilidade de escrever. Gente, vejam só, quando a gente está escrevendo, e a gente, obrigado aí, João Paulo, pela animação do dia dessas lives de hoje, é claro que a gente faz tudo exclusivamente aqui para que você possa estar lá na frente, evoluir. Enfim, então nós temos 2 momentos. Eu leio uma questão, eu tenho a possibilidade de marcar um X, que é coisa básica, faço um X e depois eu pinto lá no gabarito. E aí, quando eu vou para a escrita, e hoje a gente tão habituado a digitar, tão habituado a essa era digital, a gente tem perdido a nossa habilidade de escrever, e não rara vez, tá? A gente vê aluno muito bom, muito estruturado, e que na hora, se não treina muito bem, na hora da prova subjetiva, na hora da prova que você tem que coordenar as ideias para escrever, às vezes não consegue avançar, porque não treinou o suficiente. Vou te falar uma coisa, 3 horas, 4 horas de uma prova discursiva não é mole, porque o dedinho desacostumado começa a doer, é natural. Você está com uma habilidade que vem sendo substituída, ou pelo menos relativizada, e aí você acaba doendo o seu dedo. Parece uma coisa boba, mas para poder eu passar em um concurso público que a gente chama de alta performance, tem que treinar e escrever de novo, porque não adiantava estar com a informação aqui na cachola. Eu precisava colocar essa informação no papel. Então entendam que são habilidades diferentes. Hoje eu nem vou falar sobre prova oral, que é uma outra habilidade, tá? Porque prova oral está em concursos voltados para a carreira de delegado de polícia, mas vamos colocar nas carreiras gerais, carreiras policiais como um todo, em que em grande maioria nós teremos prova objetiva e pelo menos a prova subjetiva.
seja em forma de redação, seja em prova de provas discursivas, seja em provas através de peças prático-profissionais para a carreira específica. Então, nesse sentido, você tem que entender que as habilidades precisam ser treinadas. Então, treine muito essa habilidade. Mas, tem um detalhe, prova por prova. E o que significa isso? Não passe o carro na frente dos bois. Você precisa arregimentar informações para vocês, você precisa concatenar as suas ideias em termos de estudos. Vamos supor, minha prova cai, direito penal, o centro dela é direito penal, processo penal, legislação penal especial, direito administrativo e direito constitucional. Se esse aqui é o centro da sua prova, você precisa criar habilidades para treinar esse centro. Ah, mas a minha prova também vai cair direitos humanos, como é uma tendência hoje em dia de praticamente todos os concursos das carreiras policiais, a gente ter aí questões envolvendo direitos humanos. A gente tem questões hoje entrando em concursos públicos das mais diversas carreiras envolvendo medicina legal. Então você precisa criar habilidades para estudar esses tipos de novas disciplinas que muitas vezes não estão dentro do espectro trivial do que a gente estuda em constitucional, em direito penal. A pessoa chega para vocês e fala assim, olha, homicídio. Aí nós temos homicídio qualificado, homicídio simples, nós temos homicídio que é chamado de privilegiado, que é com causa de diminuição de pena, nós temos o feminicídio, que é uma nova vertente e que veio agora, recentemente mesmo, fazendo parte como um crime autônomo, não mais como uma figura qualificada. Vinculado ao homicídio qualificado, nós temos a possibilidade de falar em crimes hediondos. Então, olha só, de um simples crime do 121 do Código Penal, a gente pode puxar diversas linhas. Então, imagine que isso é um estudo natural para quem já estuda para carreiras policiais. Imagine para outras situações, por exemplo, que você precisa estudar medicina legal, em que você tem que ler sobre os epônimos, você vai ter que saber sobre alguns tipos de nomes que estão meio que fora da nossa trivialidade. Então, a ideia é coordenar os estudos. A gente já falou em episódios anteriores sobre os ciclos de revisões, os ciclos de estudo. Eu vou sempre estar batendo nisso. Não adianta só estudar uma determinada disciplina se você não faz ciclos de revisão. Ciclos de revisões é extremamente importante para que você possa avançar realmente em seu concurso público. Então, treine habilidades para cada um dos seus momentos, com a organização estrita do tempo, com a estruturação devida daquele seu cronograma de estudos, porque quem não se organiza tem muito mais dificuldade de avançar em concurso público. Ali, ó, o colega perguntou ali, sou advogado e estou pensando em estudar delegado, mas Ministério Público. Eu acho bacana, inclusive, dentro do próprio Dedicação Delta, a gente fala do 2 em 1, mas o 2 em 1 do Dedicação Delta foi justamente pensando que são carreiras em que a gente consegue congregar disciplinas. Então vamos lá. Se eu pego a carreira policial e a carreira do Ministério Público, eles têm como um centro o direito penal, o processo penal, a legislação penal especial, o direito administrativo e o direito constitucional. Invariavelmente nós vamos ter todos esses ali. Entenderam? Então, se eu tenho essa estrutura de base para estudar, eu posso coordenar esses dois mundos num estudo específico. Então, estudar para delegado e estudar para Ministério Público, bacana. Agora, vamos ser sinceros? Eu quero estudar para delegado de polícia e quero estudar no concurso para o INSS. Eu já acho que ali já não vai coordenar muito bem. Você pode me falar assim, mas conheço pessoas que passaram nesses dois concursos, também conheço. Conheço colega que passou para delegado, para defensor público e para magistratura. 3 concursos diferentes. Tudo bem? Para delegado ele passou numa época, para defensor público e para magistratura ele passou numa outra época distinta, juntos. Ou seja, essa pessoa criou habilidades para coordenar isso? Sim, quando ele estudou para delegado pode ser mais específico, quando estudou para Ministério Público ou para Defensoria, ele pôde estudar de uma maneira diferenciada, que tem é meio congênero ali também, tá? Em certa medida. Então, estudar para 2 mundos completamente diferentes é o que eu não recomendo de jeito nenhum, porque senão você vai ganhar muito conhecimento. Eu não estou tirando e sendo demagógico nisso, não. Você vai realmente criar muita robustez para conhecimentos diversos. Só que nós somos... Fala que a nossa capacidade é infinita. Gente, nós temos até idade. Não existe nada que seja infinito. Tá? O que acontece é que estudar para esses 2 mundos pode fazer com que você perca muito mais tempo. É melhor você focar naquilo que realmente você tem desejo, e ainda que seja uma carreira de meio. Eu gostaria de estudar para delegado, mas meu sonho é ser promotor de justiça.
E eu vou te falar que são habilidades diferentes, mas ali pode ser uma coordenação. Agora, você falar, vou estudar para delegado, mas o meu sonho é ser um cara do Banco do Brasil. Poxa, eu acho que não vai coordenar muito bem, não, a não ser que seja em momentos distintos. Estou estudando para delegado agora e no momento posterior vou estudar outras disciplinas. Estou estudando para delegado e gostaria de ser auditor da Receita Federal. Tudo bem, estudo em momentos distintos. Porque no momento, ao mesmo tempo, a via de regra, as pessoas encontrarão mais dificuldades. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que no foco ele talvez não seja interessante. Pois bem, atualizações do feminicídio, nossa plataforma já está dentro com essa atualização de material sobre feminicídio. Se ainda não está com ela ali, com certeza você vai ter acesso no momento mais rápido possível. Mas pense como o Ministério Público, alguém falou assim, não, nunca pensei no Ministério Público e Delta. Pessoal, pensa que carreiras parecidas com gêneros, é possível que a gente possa pensar em estudar. Pra você ter ideia, alguém comentou aqui, ó, MP, o Rocha, ele falou o seguinte, Delta e magistratura é mais difícil, eu também acho. Também acho que estudar delegado e magistratura, eu acho menos associado do que o que está para mim muito mais associado, que é estudar para Ministério Público e também estudar para delegado de polícia. Pois bem, avançando aqui, a gente avançando em nossas ideias aqui, né? Gostaria só de pensar com vocês outro ponto e que eu acho que é interessante para poder comentar com vocês aqui. Concursos públicos estão evoluindo cada vez mais, tá? Eles estão pensando mais à frente do que a gente imagina. Então, hoje as disciplinas que não caíam com frequência, não eram desse espectro, como por exemplo a gente falou no penúltimo episódio, cybercrimes, essas coisas, eles começaram a fazer parte do dia a dia da própria carreira policial. Então, assim, querendo ou não, o examinador passa a ter tendências. Então, hoje nós temos uma tendência não apenas de cair, por exemplo, muitos mais direitos humanos, não apenas uma tendência de cair crimes cibernéticos, não apenas de cair coisas mais atuais, mas também nós temos uma tendência de cobrar mais casos concretos. Tem avançado nisso aí. A FGV é mestre em casos concretos, tá? A Sebrasp, ele ainda está caminhando mais ainda para casos concretos, mas ele é mais ligado ali à jurisprudência. Então, nós temos os dois mundos começando a fazer uma certa conversão. Por quê? Porque trabalhar com casos concretos avança em mais habilidades para aqueles que querem estudar para concurso público. Então, exatamente pensando nisso, e até fica mais prático, e é por isso que eu tenho falado bastante em informativos aqui. Toda vez que eu estou com vocês aqui, ou eu vou falar de informativos do STF, que eu falei de terça-feira, falei do informativo que saiu segunda. Hoje eu vou falar de um informativo que saiu na terça, que é do STJ. Então, os informativos fazem com que a gente fique muito mais habilidoso na hora de falar de um concurso público, tá certo? Então, o concurso público está cada vez mais acelerado, isso é uma tendência, e aí é bom que a gente saiba exatamente o que está acontecendo. Lembra que a gente estava com vocês aqui? Para quem estava comigo no dia, a lei, que é o pacote anti-feminicídio, anti-violência de gênero, ela saiu um dia, a gente comentou no outro, exatamente por quê? E comentamos aqui no Café com o Delegado. Porque a gente precisava falar assim, cara, vocês precisam estar atualizados, preciso criar esse chip em vocês da necessidade de atualizar, estudar de maneira frequente, consultar os sites, falei com vocês nesses dias, olha, precisamos consultar os informativos, preciso olhar os informativos de ontem, e vai uma tarefinha para vocês aí. Quando vocês baterem no Google, e ative o estudo de vocês, assim, o estudo como curiosidade. Não precisa ler todo o informativo, dá um Ctrl F ali e coloca penal, coloca administrativo, coloca constitucional, você vai achar na página mais rápido. Então vai no Google, coloca informativo STJ, lá dentro você vai ver o informativo de número 830. Coloca lá direito penal ou direito administrativo, leia pelo menos o destaque e fala, cara, nossa, nunca tinha visto sobre esse assunto. Ou pelo menos falado que uma jurisprudência que saiu antes de ontem, publicada no informativo. Ela já foi publicada, mas é publicada no informativo de antes de ontem. Então é muito importante que vocês estejam antenados. Viu o informativo? Então vamos para o exercício de hoje. Acabou de ver o informativo, dá um Ctrl F na matéria que você tem mais predileção. Se você encontrou alguma delas aí, já abre o destaque e se estiver falando algum dispositivo de lei, abra a lei e leia esse dispositivo. Não leia só ele não.
leia sempre assim, ó, leia o dispositivo, leia um acima e leia um abaixo. Beleza? Faça isso como exercício de hoje, que eu gostaria de, assim, depois a gente vai comentar no próximo episódio, para ver a evolução de vocês. Porque cada momento que vocês vão fazendo isso aí, vocês vão criando mais musculatura. Ninguém vai lá vou estudar não sei quantas horas por dia, 10 horas, 12 horas. Não, gente, isso não existe. Existe estudar bem, estudar certo e estudar com tempos líquidos. Tempo líquido é sempre aquele tempo puxado, sem celular, sem televisão, sem distração, sem ninguém te chamando, ali isoladinho, lendo e fazendo seu papel. Então, existe você estudar de uma maneira concentrada que você vai se tornar, de fato, muito mais produtivo? Existe. E é disso que a gente tem sempre falado aqui no nosso Café com o Delegado, que é pensar com vocês um pouco à frente do que de regra é falado por aí. Pois bem, 2 informativos aqui que eu gostaria de trazer como destaques para vocês, saíram terça-feira e agora já foi publicado na terça-feira o informativo 830 do STJ. E o primeiro foi o seguinte: compete ao STJ processar e julgar desembargadores mesmo que os fatos imputados não tenham relação com o exercício do cargo para garantir a imparcialidade. Pois bem, pessoal, nós já sabemos que depois que o STF julgou que o foro por prerrogativa de função, que é conhecido popularmente aí como foro privilegiado, quando o STF falou o seguinte: para que possa utilizar desse foro prerrogativo de função, o fato tem que ter acontecido durante o mandato, durante o cargo desse sujeito, e tem que estar relacionado ao exercício da função dele. Então eu estou lá, um deputado. O deputado está dirigindo um determinado veículo dele. E de repente, não de qualquer um, e ele foi lá e atropela uma pessoa. O que isso tem a ver com o cargo dele? Vai ter foro prerrogativo de função? Obviamente que não. Se você julgado na primeira instância, está tudo certo. Tudo bem? Essa que é a ideia do foro prerrogativo de função, e está durante o exercício do cargo e está relacionado com a função que ele ocupa. Beleza? Mas no caso de desembargadores, o STJ entendeu o seguinte: olha, no caso de desembargadores, vai ser qualquer caso, independentemente de estar relacionado com o exercício da função do desembargador. Aí vem a pergunta: mas por que disso? Será que está dando mais benefício? Será que está dando alguma coisa a mais para essas pessoas? Não. Na verdade, o que o STJ entendeu, de acordo com o que ele trouxe, foi o seguinte: olha, se eu pego um desembargador que cometeu um determinado tipo de infração penal e eu coloco esse desembargador para ser julgado pelo juiz de primeira instância, esse juiz terá a imparcialidade dele possivelmente corrompida. Porque o cara pertence ao mesmo tribunal. Por mais que não haja aquela hierarquia tão fechada, mas existe uma hierarquia ali dentro. Então, para evitar isso, o STJ falou: casos envolvendo desembargadores, todos serão julgados por mim, independentemente da questão envolvendo de estar ou não no exercício da função. Então, esse já foi referendado mais uma vez pelo STJ. Desembargadores serão julgados pelo STJ, independentemente de como ou quando aconteceu esta infração penal dele. Beleza. Outra coisa, inclusive nesse caso envolveu até um outro desembargador, foi violência doméstica cometido contra a mulher. E aí, o STJ, mais uma vez, ele referendou falando o seguinte: a palavra da mulher tem especial relevância, tendo em vista que, via de regra, a violência doméstica acontece em situação de clandestinidade. Portanto, se fica muito oculto, eu preciso dar uma relevância maior na palavra da mulher para que a gente possa apurar eventual tipo de violência que possa ter acontecido com ela. Então, nesse caso, não foi condenado esse desembargador, mas ele foi autorizado o recebimento da denúncia por parte do Ministério Público Federal para que se apure aquele procedimento ali. Tudo bem? Beleza. Avançando ali mais um pouco, nós vamos chegar em uma outra situação. Vamos lá. O fato da vítima ser menor de 18 anos e maior de 14 anos, e aí vamos entrar naquele crime que é submeter criança ou adolescente à prostituição, mas ali especificamente a pessoa que é adolescente entre 14 e 18 anos de idade, porque se for menor do que 14 anos de idade, nós sabemos que vai vigir ali o estupro de vulnerável, né? Mas nesse caso específico, o sujeito falou o seguinte: tá, o cara foi lá, saiu com uma menina que tinha, vamos colocar, 15 anos de idade,
E ela fazia a vida no sentido de fazer a prostituição, de estar submetida a essa prostituição. E o argumento dele de defesa foi o seguinte: olha, ela sabia o que estava fazendo. Então eu não posso ser acusado desse crime de submetê-la à prostituição se ela sabia do que estava fazendo. E o STJ veio com uma decisão e falou o seguinte: não, nada disso. Na verdade, a gente está protegendo a dignidade dessa adolescente. Nós estamos protegendo essas pessoas que não podem ser submetidas à prostituição. Então não importa se ela estava submetida, se ela tinha experiência sexual anterior, se ela quis participar disso aí. Ela não tem poder de decisão sobre isso. E muito menos, o poder de decisão dela não afasta a sua responsabilidade penal em relação a este crime de submeter esta adolescente de entre 14 e 18 anos à prostituição. Portanto, a condenação ficou mantida. Então vimos hoje esses três julgados muito importantes que saiu terça-feira aí do informativo de número 830. Então hoje falamos de dicas de estudos, dei a dica para vocês, dá uma olhadinha no informativo da STJ, falei sobre até mesmo os crimes dolosos contra a vida, falamos dessa importância de estudar esses informativos e sempre com essas pílulas todas as terças e quintas-feiras para vocês terem aí mais uma forma de começar o seu dia melhor, começar o seu dia pensando sobre o seu futuro, começar o seu dia na primeira pergunta que eu fiz lá com vocês: o que você quer dentro do próximo primeiro ano, do próximo segundo ano? Se você deseja pertencer às carreiras policiais, sabe que existe um passo a passo para isso, e para ter um bolachão no peito, você precisa avançar cada dia um pouquinho mais. Então, para isso, um resultado importa, que é o seu nome num diário oficial, e para isso você precisa fazer o seu para casa. Beleza? Grande abraço para vocês, sempre cravadinho aqui com os suas pílulas às terças e quintas para que vocês possam realmente avançar nos estudos para vocês. Eu desejo tudo de melhor, que vocês possam realmente conquistar seus sonhos. Beleza? Grande abraço a todo mundo aí e a gente se vê na próxima terça-feira. Até mais!